Bom, na aula de hoje a gente vai recapitular os produtos notáveis. Tá? Então vamos lá. Quais são os produtos notáveis que são mais evidentes para a gente? Bom, eu tenho a soma de dois termos ao quadrado, que é o quê? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? E na diferença de dois termos ao quadrado? É o quadrado do primeiro. Aí, como é a diferença, menos aqui o primeiro e o resto tudo igual. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que se tiver números envolvidos, o coeficiente, né, também é elevado ao quadrado. Não se esqueçam disso, tá? Porque eu não vou ficar dando tanto exemplo agora, senão ela vai ficar muito extensa. Vamos lá. Qual é o outro? É o produto da soma pela diferença, que nos resulta em quê? Na nossa diferença de quadrados, tá? Lembre-se disso. Isso também entra nos coeficientes dos termos também. O que mais que a gente vai aplicar aqui? O cubo, né? A soma de dois termos ao cubo, que era o cubo do primeiro, como é mais, é tudo mais, né? Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo, o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Na diferença, o que acontece mesmo? Na diferença é o mais, menos, né? É a mesma fórmula, ó. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado e o segundo ao cubo. É mais, mais, menos. Certo? O que mais que a gente colocou aqui? Bom, tinha também na parte do cubo, eu tinha também a soma de dois termos, soma de cubos, que raramente aparece, mas aparece, tá? Que fica x mais y vezes, é parecidíssimo com o trinômio, tá? Só que não tem as duas vezes o primeiro vezes o segundo, e não tem a duas vezes e muda o sinal, que ficaria x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Quase um trinômio, tá? Duas vezes aqui inverte um pouquinho o sinal, tá? E quando fosse subtração, vai inverter do mesmo jeito. X menos y aqui bonitinho padrão, aí fica a mesma coisa, aí como é menos, bonitinho aqui, vai ficar mais aqui dentro. Tá? Só por desencargo de consciência. Essas são as fatorações que a gente mais vai usar. Quais são as mais importantes? Essas aqui de cima. Essas aqui são um pouco mais avançadas e pouco aparecem. Então não fiquem tão preocupados assim. Mas, qual é o foco dessa parte de fatoração? De produtos notáveis? É realmente entrar em fatorações. Nas fatorações, o que vai acontecer? A fatoração é exatamente transformar um termo, uma conta, uma expressão em uma multiplicação. Fatorar significa transformar em multiplicações, porque vem do termo fator, né? E fator é um dos elementos da minha multiplicação. E qual que é a mais interessante, né? A mais interessante é a do fator comum, que é aquela de colocar em evidência, né? Tá? O que é mais interessante da gente dar uma olhada nesses aqui? Bom, dá um exemplo, primeiramente padrão, tá? Ó, tipo um 6 x quadrado mais 2xy, por exemplo. Se a gente for ver, lembrando da matéria do ano passado de polinômio, a gente consegue fazer alguma operação com isso? Não. Mas eu consigo transformar isso aqui num produto. Da área da matemática,
os matemáticos, né, dizem que o número mais bonito, uma expressão mais bonita seria quando ela está em forma de multiplicação. Eu não acho isso não, eu acho isso uma frescura. Mas isso aqui facilita muito, tá? A gente resolver e simplificar, aí sim. Daí, assim, numa simplificação, aí obrigatoriamente você tem que dominar essa área de fatoração, para transformar qualquer expressão numa multiplicação e conseguir simplificar, que é o cortar, que é o dividir e tudo mais, tá? Então, quando essa matéria é específica, beleza. Quando ela não é específica, quando é um outro contexto, a simplificação e a fatoração não são tão importantes. A gente não tem que ficar gastando muito nosso tempo, o nosso cérebro, a nossa inspiração com isso, beleza? Então a gente tem que ficar esperto quando o exercício pede só isso, tá? Ou o desenrolar do exercício, você precisa saber disso. Então vamos lá. Vamos primeiramente colocar os números em evidência. Bom, quais números são múltiplos em comum aqui? O 2, né? Então o 2 vai ficar fora. E qual o termo que se repete? Bom, o termo que se repete é o x, né? Aí a gente faz aquela divisão entre os termos e vê exatamente o que fica dentro. Então, se eu pegar 6x quadrado e dividir por 2x, 6 dividido por 2 sobra o 3. E x ao quadrado por x sobra o x. Quando é mais com mais, mais. E 2xy dividido por 2x vai dar sobrando exatamente o meu y. Isso aí é treino. Você ficar fazendo isso é bom. Você vai montando as suas expressões e vai treinando essa simplificação. O que eu acho mais interessante da gente dar uma olhada nisso aqui, nessa parte de fatorações, tá? É você perceber que um produto notável, deixa eu supor aqui, por exemplo, um 16 x quadrado menos, deixa eu ver aqui, 24 xy 4 mais 9 y ao quadrado. Tá vendo isso aqui? Bom, se o cara fala para você fatore ou simplifique, bom, simplificar no caso a gente não vai conseguir simplificar, vai ter como fatorar, porque não tem com que dividir aqui. Então, no caso, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá? Isso aqui é desolhos, assim, é que aqui tá montado certinho. O exercício pode ser cruel colocar na ordem que ele bem entender? Pode. Mas é muito difícil, porque normalmente, imagina você ficar pensando nisso toda hora. Então você tem que ficar com calma. Relaxa que quando essa matéria é o foco, você pode levar isso em consideração. Quando não é, é uma coisa. Então eu digo que eu faço para vocês é sempre procurar os termos ao quadrado e tirar a raiz deles. Tá? A gente já fez isso bastante no passado. Então acho que a gente vai dar uma ideia. Daí, se isso aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito, eu vou ter que pegar esses dois termos, multiplicar entre eles, né? Vezes 2, porque 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24? Dá. 24. XY, olha lá, dá certinho. Como é menos aqui, então é menos aqui. Então ficaria 4x menos 3y elevado ao quadrado. Isso aqui é inspiração e dependendo do que o exercício te pedir. Então, se o exercício está pedindo para você fazer isso, obviamente você tem que lembrar dessa matéria. Tá? Dificilmente aparece um exercício que do nada tem. São exercícios de concurso, exercícios que querem selecionar os alunos que estão mais atentos. Então, no caso de vocês que estão no ano, vocês têm que ficar atentos, não tem o que fazer, tá? Eu, normalmente, quando o foco da matéria é esse, eu até dou uma misturada, tá? Até dou umas complicadinhas pra gente ver que realmente pode complicar. Mas quando o foco é só olhar, só entender o conceito, então fiquem tranquilos que vai acontecer nesse padrão aqui. O que mais que a gente pode dar uma olhada na questão desse tipo de fatoração, tá? A gente pode chegar e dar uma olhada num tipo de fatoração que é o famoso agrupamento. A gente já falou disso no passado. Eu evitei até um pouco de falar muito atual com eles, porque não é um que aparece tanto e foi exatamente o que eu disse, é uma coisa bem específica, tá? Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui de como é que funciona o agrupamento, por exemplo. 3ax mais 3bx mais 2ay mais 2by. Ó, tem que ser bem forçado para dar certo, entendeu? Vamos supor, fatora isso aí. Daí você fala, pô, tem algum elemento que tem o número em comum entre todos? Não. Tem letra em comum entre todos? Também não. Mas se você percebeu, ó, tem termo em comum entre esses e tem termo em comum entre esses. Tá, Vitor? E o que isso quer dizer? Bom, eu consigo fatorar eles meio que separadamente e depois
eu junto. Tá. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Olha só. Se eu fatorar só esses dois termos aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 3 em evidência o x. Fica 3x. Correto? O que sobrou? Sobrou exatamente o A e o B. K mais B. Certo? Isso é um agrupamento como se fosse uma evidência da evidência. Aí, beleza, mais. Aí, o que está acontecendo aqui? Eu tenho os 2 em evidência e tenho o y em evidência. Então, eu posso deixar o 2y aqui fora e vai ficar o quê? Exatamente o A e o B. Ah, terminei, beleza, deu certo. Bom, quase, porque ainda dá para fazer um pouco além. Como assim ainda dá para fazer um pouco além? Se você percebeu, ó, tem dois termos sendo somados, certo? Esse e esse. Tá bom, tranquilo. O que eu vou fazer? Bom, se você perceber que tem um AB e um AB aqui, bom, eu posso pegar exatamente esse AB e colocar em evidência. É a evidência da evidência. Tá? Então quer dizer que isso aqui vai ficar de fora. E o que sobrou? Sobrou 3x e o 2y. Tá? É uma evidência da evidência. Então é um caso bem particular. Então fiquem mais tranquilos que não vai aparecer tanto desse aqui, tá? Então vocês vão ficar muito sofrendo. Então domina o fator comum, domina a evidência que fica bem mais tranquilo. Certo? Então questão de faturação é isso. No caso, posso dar até mais um exemplo de produtos notáveis no caso de diferença de quadrados, que a gente não exemplificou, que é, vamos supor, um 81 x à quarta menos... deixa eu ver aqui, um 36 y oitava, por exemplo. Bom, se o cara manda você fatorar e tem dois termos, se estiver somando, cuidado, porque lembra, ó, o produto notável é diferença de quadrados. Se tiver uma soma, provavelmente não vai ser. Só se você fizer alguma regra de sinal, mas soma direta, se for soma de dois termos positivos, não vai ser diferença de quadrados. Só se eu inverter essa situação. Como assim? Vamos tentar fatorar isso aqui primeiro. Bom, tem diferença de dois termos, vamos tirar a raiz quadrada dos dois? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois, eu monto uma diferença de quadrados, eu monto o produto da soma pela diferença. Então seria 9x quadrado, 6y à quarta. Daí eu consigo montar, ó, 9y ao quadrado mais 6y à quarta vezes a diferença. 9 quadrado menos 6y à quarta. Montei, tá? Ah, beleza. Então só quando tiver diferença, bom, pode ser que aconteça... Ó, vou pegar um outro exemplo, ó. Vou pegar menos x quadrado mais y ao quadrado. Daí, você chega e fala assim, ah, Vitor, não dá para fatorar. Por quê? Porque é uma soma. Aí que você se engana. Isso aqui também continua sendo uma diferença. E se eu invertesse de posição? Colocasse esse na frente. Olha lá. Uma diferença de quadrados. Daí eu vou lá, faço o produto da soma pela diferença. E cuidado, ó, sempre o primeiro na frente, hein? Não vai colocar o primeiro só porque está em contrário, você vai colocar x porque te vicia. Exatamente, o exercício pode muito bem querer te dar aquela troslada, tá? Então, cuidado com isso aí. Tá? Então, acho que faturação dá para dar uma segurada perante a isso.